Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é dia de trajetórias, cara. A série aqui do Confábulas, vocês já estão ligados, né? Onde a gente conversa sobre a trajetória de alguém, a caminhada aí. Já fiz vários episódios, só conversa incrível, momentos de vida bem legais dos meus convidados aí, cara. Vários jornalistas também já gravaram comigo, histórias muito bacanas. E hoje é um episódio diferente, porque será uma conversa entre 3 pessoas, um threesome, um trisal, um homenagem aí, né, cara? E primeiramente eu quero apresentar ele que esteve recentemente aqui, né, pra falar também sobre a sua vida, saúde mental, quarentena. Foi muito bacana, um dos melhores papos que eu já tive no Confábulas, disparado, muita gente elogiou pra caramba. Meu querido Cláudio Rezende, fala Krau, beleza, cara? Olha isso, cara, não sabia dessa repercussão gostosa. Mano, o pessoal adorou, mano, adorou. Boa, que maravilha, cara. Eu tô à disposição pra fazer comentários, eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje, né? Pra fazer comentários. Eu sou comentarista oficial de podcasts há muitos anos, então vocês podem, né, contar aí com um grau elevado de qualificação sobre isso. Obrigado. Sensacional, sensacional. E, cara, ele vai me ajudar hoje, né, cara, a entrevistá-lo, né, esse convidado do Trajetórias de hoje, porque é um grande amigo nosso e esse cara tem muita história pra contar, faz tempo que a gente não grava. Ele esteve no primeiro Esse Dia Foi Louco, que nem era Esse Dia Foi Louco, né, o título original, mas gerou porque só teve história maluca e ele estava com receio de gravar até hoje, cara. Estava com a cabeça aí achando que eu não ia chamá-lo mais. Não sei, vamos esclarecer isso com vocês, meu querido Christian Pedroso, o Jeff Bezos brasileiro. Fala, Christian, beleza, cara? Fala, Denis, fala, Cláudio. Pô, que legal tá aqui. Eu que vi esse projeto nascer, eu lembro que os primeiros episódios eu fazia comentários em áudio pro Bergs assim que ele lançava, e porque era um projeto ainda muito experimental, mas ele tava curtindo muito fazer, e hoje eu tô aqui gravando, e hoje não é um dia muito louco, né, porque a maioria das vezes eu venho pra contar histórias malucas, e não que a minha vida não seja uma história maluca, mas eu tô muito feliz de estar aqui, obrigado, cara, é uma grande honra estar aqui junto com o Cláudio, que fez um excelente podcast aí alguns dias atrás contigo. Porra, sensacional, mano. Pô, que sério, cara. Inclusive, o Christian falou uma coisa que desculpa, Bex, eu sei que o programa é seu, tá? Não, fica à vontade. Mas o Christian fez um comentário aí que eu preciso puxar essa introdução. Quantos projetos, Christian, você viu nascer? Nossa, cara, eu acho que uns 1000 aí, pelo menos, cara. O cara é antigo, hein, mano? Não é só de antigo, bicho. O primeiro que eu vi foi a Arca de Noé, cara. E foi um projeto bem sucedido. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, eu lembro, cara, que começo do Confinho, o Christian no Telegram, né, cara, que a gente participava do Café com Porrada, que eu falar mais uma vez aqui, no episódio do Krau, ele fazia parte do Café com Porrada, um dos melhores podcasts já feito na história, e o Christian também fazia parte do Café com Porrada. Então, a gente tinha um grupo maravilhoso, cara, e também era um dos melhores grupos que eu já participei até hoje também. Só gente foda. E eu lembro que quando eu lançava um episódio, ou não lançava, o Christian chegava com o áudio me imitando lá no grupo aqui, eu sou o Bergs, ao que o Lo-Fi, tenho medo de tubarão, cara, o tubarão vindo aí, não sei, só porque eu fiz o episódio de tubarão, sensacional, cara, sensacional. Então ele sim estava lá no começo, menino Bergs bem mais novo, né, cara, morando bem longe de onde eu tô agora, cara, era outra vida, era outra cabeça, e agora ele está aqui para contar um pouquinho da história dele, e não podemos aí começar uma trajetória sem saber de onde esse menino veio. Ele está morando em Curitiba, mas tem uma lenda de que quem é de Curitiba não nasceu em Curitiba, sempre veio de outro lugar, é isso mesmo? Que história é essa aí, cara? Sabe que essa é uma grande verdade, que uma galera que tá aqui, são poucos os curitibanos nativos mesmo. E eu sou do interiorzão do Paraná, cara. Uma cidade chamada União da Vitória, é lá na divisa com Santa Catarina, e essa cidade, cara, tinha pouca oportunidade educacional, eu diria. Quantos habitantes lá? Assim, é uma cidade que são acho que 40 mil ou 50 mil, e ela tem uma cidade junta, uma do lado da outra, que a divisão é um trilho de trem, é na divisa do estado com Santa Catarina. Então você passa de um lado do trilho é Santa Catarina, do outro é Paraná. Então, e até essa curiosidade da
da cidade tinha algumas leis estaduais que às vezes pegavam assim e o povo, logicamente, fazia errado. Eu lembro que quando lançaram a obrigatoriedade do cinto de segurança. No Paraná era obrigatório e Santa Catarina não era. Mano, galera atravessava o trilho de trem e tirava o cinto, cara, sabe? Tá de sacanagem, mano. Então, coisas assim aconteceram. Filha da puta, né, cara? É igual a máscara hoje em dia, nego entra no banco de máscara e quando põe o pé lá fora já tira, assim. É, isso aí, mano. Porra, sério? E eu vim pra Curitiba com 17 anos. E foi uma coisa muito louca, porque quando eu era um aluno ruim, cara, na escola. Até o... Tem cara de atentado mesmo, cara. Até essa idade, assim. Estudava muito pouco o estudo formal. Eu sempre gostei de estudar, mas coisas que me interessavam. E, cara, eu tinha reprovado 2 anos na escola, cara. E eu falei pra minha mãe assim, sabe do que? Eu vou fazer Cefet. E Cefet aqui em Curitiba era uma... É técnico, né? É técnico. E aí eu pensei, bom, vou fazer o técnico porque no técnico todo mundo tem emprego, né, cara? Eu falei pra minha mãe, eu não quero ter emprego. Eu quero fazer o emprego. Eu quero criar meu emprego. Lá naquela época, né, cara? E aí, quando eu vim pra cá, aos 17 anos, eu vim pagando as minhas contas. Então, eu aluguei um apartamento. Já, mano. O cara é mito, hein, mano. Eu aluguei um apartamento aqui no nome da minha mãe. Nossa, esse apartamento tem muita história. Mas eu vim pra cá e com essa mentalidade um pouco diferente. E lá no Cefet, quando eu cheguei lá, eu fiz 1 ano de cursinho. Pô, foi fantástico. Estudei pra caramba. E quando eu cheguei lá, as pessoas tinham assim, moça, entrou no Cefet, cara, você vai trabalhar na Audi. Eu falei, cara, mas eu não quero trabalhar na Audi, cara. Você vai trabalhar na Renault. Eu quero fazer uma concessionária, pô. Eu falava essas coisas e a galera me chamava de maluco. Falei, mano, você tá louco, cara, vai. Você não quer uma casa na praia? Falei, cara, eu não quero, cara, eu quero ser feliz, cara. E a galera não entendia muito isso naquela época. Achava que você tinha que ter um emprego formal, alguma coisa que, porra, trabalhar na Audi devia ser legal pra caramba. E foi o lugar onde eu conheci a maior fábrica de maluco da minha vida, cara. Só que gente de uma capacidade intelectual e ousadia muito grande, um bando de maluco que entrou lá comigo e foi muito bom ter passado por isso. Lá dentro da fábrica o pessoal era meio dodói, xarope da cabeça, como é que é? Isso é no Cefet ou na fábrica? No Cefet. Eu não cheguei a trabalhar na Audi, eu não queria mesmo. Era no Cefet, cara. O Cefet era uma escola muito louca. E foi pra mim o divisor de águas da minha vida, porque eu nunca estudei pra prova nenhuma na minha vida. E quando eu cheguei lá, quer dizer, nunca estudei até entrar no Cefet, né? Aí eu lembro que eu cheguei lá e tem pensei, que estudar, né, cara? Aí não tem como. Eu cheguei lá querendo dar uma de grandão, né, mano? Pensando, nossa, cara, eu vou passar tranquilo aqui, né? Se eu der uma lidinha... ficar em pé também, né, pra dar uma de grandão. Aí, mano, quando o primeiro semestre, eu tomei bomba praticamente em todas as matérias. Eu lembro que um maluco falou assim no começo, assim, olha, se vocês tirarem nota abaixo de 4, vocês vão pra final direto. Eu falei, que abaixo de 4, cara? Imagina, quem vai tirar nota menor que 4? Mano, eu passei as minhas férias inteiras fazendo curso de verão pra botar as matérias em dia, porque eu já tinha me fudido em todas as matérias. Caraca, bicho. Mas assim, cara, tipo, antes de você ir, né, pro Cefet, a infância foi tranquila, cara? Você era muito atentado? Como é que era? Pera, só fazer uma observação. União da Vitória, que é o nome da cidade. É isso aí. Nome maravilhoso para um time de futebol, inclusive. Isso aí. É verdade. Realmente. Se não tiver, é maluco, né, cara? Tá errado. Eu tive uma infância fantástica, cara. Uma infância de verdade. E eu tive uma sorte de morar num lugar pequeno, uma cidade pequena, e que tinha muita rapaziada perto da minha casa, cara. Se da mesma idade, eu diria que devia ter uns 10, 15 caras. Então você pode imaginar o que era brincar na rua nesse momento, você poder extravasar, cara. Aprontei milhões de coisas na minha infância, tanto que lá existia um quadro no Café com Porrada que dizia que eu era a pior criança do mundo, porque eu contava as coisas que eu fazia na infância e aquilo era de uma riqueza tão grande pra mim. Eu acho que isso moldou muito até da própria criatividade que eu tenho que usar no meu trabalho o tempo inteiro. É desse momento, cara, do quanto a gente teve liberdade pra isso e de quanto os meus pais podiam sair de casa e deixar a casa aberta que ninguém ia roubar. Então, porque
lá uma cidade pequena, não era violenta, né? Exatamente. E aí tem um ponto interessante, né? E a minha mãe é professora, cara, foi professora, né? E eu aprendi a valorizar a educação e a empatia desde muito cedo. A minha mãe, cara, ela teve uma fase da vida que ela dava aula para crianças do ensino fundamental numa escola muito pobre e por várias vezes algumas crianças foram na minha casa estudar, fazer aula de reforço à tarde e almoçar. E assim, só que eu não entendi aquilo naquele momento, cara. O almoçar era uma necessidade, não era só... Exato, cara. Perfeito. Eu não entendi aquilo. Eu falei, mas cara, por que essa galera tá vindo almoçar aqui, cara? Por que eles estão vindo estudar, né? Exatamente. Então, isso eu fui entender depois. E assim, situações de agressão familiar, que às vezes minha mãe se metia no meio, cara, com conselho tutelar e essa porra toda, cara, que, puxa, você pode imaginar o quanto isso acontece e você vivenciar isso no dia a dia e ter que ficar calado. E eu admiro que a minha mãe nunca fez isso. Então, quando eu entendi a força que ela teve e que essas coisas que ela fez lá pra trás, isso edificou demais a minha vida e até o meu próprio propósito de vida, cara. Então, por outro lado, o meu pai era um cara, ele é um cara, né? Ele tá vivo ainda. O meu pai, ele é desenvolvedor de software até hoje. Então, só que você pensa, não, cara, um cara dessa idade, pô, o cara quer ser gerente, quer ser diretor. Cara, meu pai é desenvolvedor. Ele é nativão, que ele tem zero paciência com pessoa. Então, e comigo, com meu irmão, cara, era parecido. Meu pai, assim, era meio durão e tal. Ele até brincava com a gente e tal. Mas, cara, ele demonstrando sempre pouca afetividade, assim, eu diria. Mas, porra, ele nos ensinou a trabalhar. Ele pegava os livros de tecnologia e dava pra gente. E falou, cara, se vira aí, mano. Corre atrás dessa história. E ele proporcionou pra nós um jeito de pensar e de se virar e de empreender que eu acho que isso ajuda eu e meus irmãos até hoje em resolver situações difíceis, cara. Meu pai passou naquele momento onde a Zélia Cardoso de Mello, na época do Collor lá, cara, congelou toda aquela grana, cara. A grana de todo mundo. Muita gente até se matou, né, cara, naquela época que... E realmente, cara, e assim, eu lembro da decepção do meu pai, assim, naquele momento, sabe? Isso foi muito forte pra mim, assim, ver o quanto ele se desesperou, mas ele não se entregou, sabe? Acho que esse é o ponto que... Ele também foi afetado, né, pela parada. Exatamente. Então... Isso já tem o quê, Christian? Quase 30? Sim, foi 94. 90... Por aí, cara. 93, não? Acho que foi 93. Menos 92, que 93. Foi antes, cara. Foi antes, não, cara. É porque veio aquele URV, né? Depois que... E nem foi ele que implantou. Foi antes, cara. Foi antes. 91, 92 ali. 95 eu vim pra Curitiba. Tá? Então foi bem antes disso. E meu pai passou dificuldades ali, cara. Ele já empreendia, já tinha empresa e tal. Mas ele deu condições para que a gente trabalhasse desde cedo. E meu pai me ensinou. Eu lembro que eu ia trabalhar aos 10, 11 anos de idade, mas puxa, não era um trabalho forçado, cara. Muito pelo contrário, era algo para me ensinar. Eu trabalhar 2, 3 horas por dia, ter essa chance ali. E fazia, cara, trabalho de cobrador, de bike, cara. Eu saía cobrar os clientes dele de bike, ia no banco de bike. Esse era o trampo que eu fazia. E começou a ensinar, né, as questões de computação pra gente. Deu uma certa idade ali, cara, eu já conseguia trabalhar sozinho, fazendo meus trampos. Eu lembro que olha, também a galera, sem noção da vida, né? Pedia pra eu digitar as monografias da galera que ia entregar na faculdade. Só os malacos, velho. Tá certo, mano. E aí, só que, cara, eu era um menino de 12, 13, 14 anos fazendo isso. Você imagina a quantidade... Datilografia não era uma habilidade de todo mundo, né, cara? Ninguém... mas era nesse caso já era pelo menos no computador, né, Cláudio? Não, mas mesmo assim eu tô dizendo que a praticidade,
habilidade de digitar, ela tinha que ter prática. Sim, isso aí. Hoje todo mundo tem um computador. Naquela época ninguém tinha. Ninguém tinha, cara. Ninguém Nem tinha. máquina de escrever, que era muito caro. Te falar Era o que preço. eu perdi muito a habilidade de digitar, cara. Hoje eu digito bem mais lento, assim. Na época que eu fazia curso, cara, eu digitava com todos os dedos, cara, sem olhar. Hoje em dia eu fraquejei muito nisso, cara. Tô bem mais lento, cara. E eu tenho uma relação com os meus irmãos, assim, também, por conta de tudo isso, né? O meu irmão do meio, assim, a gente saía na mão todos os dias. Sem Eu exagero lembro de nenhum. umas histórias aí, cara, disso daí. Sem exagero, cara. É porque a gente queria brigar, queria se odiar, a gente achava maneiro. E aí eu acho que os amigos que estavam em volta também curtiam essa vibe. Mas tanto que eu cheguei um dia, depois de adulto, falei, mano, eu preciso te pedir desculpa pela nossa infância, porque Caralho. se você tá vivo aqui, cara, pô, é muito porque Deus te salvou, cara, porque eu tentei te matar várias vezes, né, sem saber. E eu lembro claramente a gente tem um caso, assim, que também dá pra entender, né, cara? A escola onde minha mãe dava aula ficava, assim, a uns 500 metros da minha casa. Era pertinho, assim. E meu irmão tava brincando embaixo de uma árvore, cara. E eu amarrei um tijolo numa corda. Nossa. E prendi num galho de uma árvore. E meu irmão meu irmão tinha 3 anos, cara. Ah, não, mano. E ele tava embaixo da árvore e eu soltei aquele tijolo na cabeça dele. Cu, né, mano? Caralho, bicho, você é o coiote do Papaléguas. Então, cara, mas assim, eu não tinha noção, cara. Porque meu irmão tinha 3, eu tinha 5, tá? Esse é o ponto. E aí, Você era o irmão mais novo nesse caso. Não, eu sou o irmão mais velho. Ah, tá, entendi errado. Então, e aí imagina minha mãe dando aula na escola, chegava a moça que cuidava da gente com meu irmão no colo, ensanguentado, entrando na sala, uma criança com sangue. Meu Deus do céu, cara. Então, a nossa infância foi muito esse tipo de ocorrência, assim, cara. Essa relação que a gente estabeleceu na infância, bastante conturbada, hoje tornou nossos laços bastante intensos, cara. Então foi uma infância, assim, muito divertida, roots pra caramba, de brincar, de andar de bicicleta na rua. Eu saía andar de bike, às vezes, cara, ia pra estrada, cara, autoestrada, passava caminhão. Tem uma ponte que tem um arco nessa cidade, cara. É uma ponte relativamente alta. E pulou de bungee jump lá. É quase isso. Eu passei por cima dessa ponte sem nada, assim, cara, sem equipamento. Sem equipamento, cara, só no peito e coragem. Eu contei pra minha mãe esses tempos aí, falei, mãe, eu preciso falar uma coisa pra senhora aí. Cara, ela me deu um sermão a essa idade, nessa altura da vida, cara. Você tá louco, você queria morrer? Eu falei, mãe, já passou, já era, não tem mais jeito. Não tem. Mas foi bastante intenso, mano. Eu sou feliz pela infância que eu tive. Porque você tá vivo, né, cara? Quase que você... Cara, então você era o demônio na garrafa, então, né, cara? Era, cara, era. Só que fora da garrafa. Eu lembrei de um caso agora que aconteceu perto dessa ponte, por isso que eu lembrei. Teve um caso... Preparem-se, ouvintes. Quando eu era criança, começou, de fato, um movimento de consciência ecológica no mundo. Então, as pessoas começaram a falar de preservação do meio ambiente e tal. E existiu uma passeata lá na minha cidade. Existia um sítio que era logo após a ponte, onde existiam uns dinossauros de pedra, umas coisas assim que a galera ia visitar lá. E essa passeata ecológica, ela ia até esse sítio. Tinha tipo de uma palestrinha lá e você voltava pra casa. Aí, mano, eu tava voltando pra casa e eu falei pros meus amigos assim, cara, pô, é longe pra caramba aí pra voltar pra casa, né, cara? Tem que voltar a pé, porra, que foda. Nem é tão longe se você pensar hoje, né? Mas aí vinha vindo uma pampa, né? Uma caminhonetinha assim, cara. Pampa, caralho. Caraca, aí o que eu pensei, né, na minha cabeça de gênio infantil daquele momento? Pô, mano, eu vou subir nessa pampa aí, cara. E esse cara vai me levar pra casa. Aí o que aconteceu? Imagine que eu tinha que ir pra direita e o cara entrou pra esquerda. Aí, cara, o que eu faço, né? E eu batendo no carro e o cara cagando pra mim, né, cara? Que esse piá que se foda aí, esse desgraçado. Nossa. Eu pensei, bom,
Já que pra esse carro, Santa Catarina, né? já que esse já O Verazinho Manezinho da ilha, né, cara? já que esse carro tá andando aqui, tá devagar ainda, eu vou pular daqui. Nossa. E o que é coisa que a gente vê nos filmes, né, cara? O cara Thelma e dá Louise. uma pedalada no ar, assim, né, cara? Pra você pegar o ritmo, né, cara? Com Só que, certeza. cara, o carro tava muito mais rápido do que eu podia pedalar. Cara, eu fui lixando, cara, uns 10 metros, cara. Eu caí de lado, assim, cara. Enfim, cheguei em casa com a roupa toda grudada, né? Que você pode imaginar que isso Parecia o Hulk depois da transformação, né, cara? Toda rasgada. Pedrinha E assim- de cascalho na pele, grudada. E isso, cara, eram coisas comuns. A minha mãe fez uma série de curativos na minha vida. Eu cortei o pé, eu tenho uma cicatriz até hoje. Eu tenho 44 anos, eu tenho a cicatriz até hoje. Fazem 30 anos que isso aconteceu e a cicatriz tá aqui ainda. Eu cortei o pé na máquina de cortar grama, sabe aquelas máquinas elétricas Caralho, aí, Krau. com faca Com a espátula, aquelas sim, de aço. Faca de caralho. aço. Eu achando que minha infância era, porra, a do Cris já Não. superou já. E aí isso foi até de certo ponto engraçado, a maneira como foi, né, cara? Por isso que ele lutou tanto tempo na vida dele, ô E tá Bex. de boa. Ele não sente dor, velho. Não sinto dor. O cara já teve parte do corpo decepado e colada com cuspe. Cara. O que é esse nariz torto aí? Nada. E sabe, Cláudio, que o meu irmão tinha perdido umas bolinhas no gramado da minha casa. E eu falei, meu irmão, vou te ajudar. Daí meu irmão falou, cara, tem alguma coisa errada, cara. É lógico. Não, você não vai me ajudar. Não vai, ele não vai. todo solícito, que porra é essa? Não, tem alguma coisa errada. E aí eu fui lá cortar a grama pra ele. Aí aconteceu o seguinte: você imagina que aquelas máquinas, né, elas têm as 4 rodinhas, assim. Então, ela ficou mais ou menos num buraco onde a faca ficou gerando em falso. Nossa senhora. E aí o que aconteceu? Eu pisei com o pé esquerdo num formigueiro e começou a encher de formiga no meu pé. E eu dei um pulo, e quando eu pulei, eu caí com o pé direito embaixo da máquina. Aí ele jogou meu pé pra fora, assim. Ai, meu Deus. Lembro até hoje. Tô arrepiado aqui, mano. Nossa Mano do senhora. céu. Eu tava com Rainha System branco. Eu até hoje, doutor. Nossa. Rapaz, esse tênis salvou sua vida, porque ele Não. era de lona. Pois é, mas eu olhei pra ele assim, eu vi o tênis todo arrebentado, e eu diria, juro pra você que em pouquíssimos segundos meu tênis ficou vermelho de sangue, assim, puf, que ele começou a brotar sangue. Ai, mano. Aí eu fui manquitolando pra dentro de casa, assim, cara, meu pai já... Manquitolando, né? O meu pai já me pegou e me levou pro hospital, cara, e aí eu já era cliente do hospital com certa frequência, assim, cara. Os caras olharam pra mim e falaram assim, não, Pô, de novo esse moleque, mano. cara, de novo. Mas assim, tá aí a cicatriz, cara, eu conseguia ver os tendões dos meus dedos, assim, eu mexia isso, o pé, brother. assim. Caralho, bicho. Mas por o pé pouco. tá funcionando hoje? Você manca essas coisas Normal, não? cara, não, 100%, cara. Ele Não, foi... lógico que tá. Já estragou o rosto de muita gente, inclusive. esse pé. pezinho. Pezinho. Mas, cara, foi legal demais ter contado isso aqui pra mim. Porra, cara, dificilmente eu conto essa história. Cara, você Pezinho, essa parada velho, de luta aí, você entrou novo, né, eu acho, porque um cara agitado assim, foi os seus pais que falaram, pô, esse moleque é meio agitado, tem que ir pra luta, mano. Qual que é a fita disso daí, velho? Na verdade, eu entrei no esporte muito cedo. Eu sou apaixonado por esporte e apaixonado por competição. Uma pessoa igual você, assim, cara, tem que ir pro esporte, cara, porque... É isso aí. E aí eu não consigo viver sem competição. Se você colocar uma formiga do lado e você colocar do outro, o Christian vai apostar, televisionar e vai fazer disso, vai fazer até uma federação sobre isso, possivelmente. Que isso? E aí? Sério, cara, o Christian, ele não pode ver nada que é uma possibilidade de competição que ele cria um esporte, pelo menos na cabeça dele durante um tempo. Eu sei que ele fazia. Cara, infelizmente ele tá certo, viu, Bergs? Até eu falei ali, cara, que eu faço esporte na minha vida desde os 6 anos de idade. Eu passei por todos os esportes possíveis. E mesmo assim, você era encapetado desse jeito, mano. Cara, precisava gastar energia. E teve um caso aí recente, eu e uns amigos nossos aí, quando a gente trabalhava junto, eu e o Cláudio, a gente foi comer uma feijoada, cara. E aí
pô, a gente marcou, vamos comer, e eu tenho um paladar, assim, um tanto quanto exagerado. Eu gosto de comer bem, eu gosto de comer bastante. Aí chegamos... Qual que é o nível? Descreva melhor. É o nível que eu como 1 quilo em cada refeição. Não é possível, cara. Sim, sim. É possível. E aí a gente foi nessa feijoada aí, cara, e aí era assim, a gente tava acho que uns 5 ou 6 amigos, e aí os caras começaram a falar assim, não, vamos pegar duas feijoadas aí, eu acho que dá, outros não, 3, eu falei, caras, ó, decidam vocês, eu vou pegar uma inteira pra mim. Aí os caras, duvido que você vai comer e tal. Nossa, aí soou como desafio, né, cara? Mano. Aí chegou a garçonete, aí, ó, despediram lá e tal, daí, ó, eu quero uma feijoada só pra mim, quero uma inteira. Aí ela olhou pra mim assim e falou, olha, não sei se o senhor sabe, mas a nossa feijoada, ela serve de 2 a 3 pessoas. Eu falei, eu sei. Daí ela falou, nossa, duvido que você vai comer tudo. Eu falei, cara, aquilo soou pra mim como um puta desafio. Eu falei, não, agora eu vou até o final, e eu comi isso até o final. E não passou mal? Não passei mal, não. Eu tenho a perna oca, eu acho. Você tem um reto. Você não tem estômago, você tem reto. É verdade. O reto começa na garganta e termina no cu. O cara tem a perna oca, é foda. E aí eu fiz todos os esportes possíveis, cara. Eu fiz futebol, eu fiz tênis de mesa, eu tentei jogar tênis, eu fiz natação. E o primeiro esporte, o primeiro esporte que eu amei de verdade foi o basquete. E que eu faço até hoje. E eu joguei basquete bastante. Nossa, viajei o Paraná, Santa Catarina inteira para jogar, São Paulo e tal. E aí, quando eu vinha para Curitiba aos 17 anos, eu já não tinha espaço para jogar aqui em Curitiba. E eu comecei a jogar streetball, eu joguei só sempre de rua e tal, e alguns campeonatos menores. E teve um momento da minha vida aí, cara, que eu comecei a trabalhar demais, cara. Sabe, eu sempre fui muito obstinado e foi a fase mais difícil da minha vida, cara. Eu comecei a ficar depressivo, cara. Eu tinha que ir para São Paulo toda hora. Eu morei um período lá, então eu ia para São Paulo na segunda-feira, voltava na sexta-noite. E isso, assim, durante muito tempo. Porra, e eu com filho pequeno, cara, e as coisas, né, começaram a ficar um tanto quanto complicadas, assim. E logicamente, né, cara, pô, minha mulher foi se enchendo o saco de mim, eu fui, pô, chegou uma hora, cara, que eu tava num processo, eu sou uma pessoa grande, pra quem não me conhece, eu tenho hoje 110 quilos, eu tenho 1,88 m, sou um cara grande, e eu tava pesando, nessa época, 82 quilos. Caralho, tava magrela, só a gaita. Muito, muito magro. E eu não sabia o que fazer pra voltar a ter energia, voltar a ser aquele cara que jogava tijolo no irmão na infância lá, cara. Eu precisava daquela energia de novo e eu não tava encontrando. E tinha uns amigos meus que faziam luta, faziam Muay Thai. E aí eles falaram pra mim, cara, pô, por que você não vai na academia, cara? Vai lá, você tá aí perdendo tempo e depressivo e vai pra academia. Quando eu cheguei na academia, cara, eu lembro claramente de eu vendo a galera fazendo Muay Thai. E eu pensei, caramba, esses caras aí são fodidos, cara. Eu não vou me meter com esse negócio aí, vou só fazer minha musculaçãozinha aí. Eu com a minha perna oca, né, cara? Vou quebrar minha perna aí. Aí um belo dia um amigo meu falou assim, pô, vamos fazer uma aula aí, vai que você gosta. Daí eu fiz aquela aula e os caras estavam treinando para um exame de graduação. Aí eu pensei, bom, eu vou só treinar aqui, vou... Cara, o primeiro treino que eu fui, o filho da mãe do professor, cara, fez eu dar 200 chutes. Que isso? E eu falei, caramba, mano, eu não aguento essa história aqui, cara, não. Só que eu fiquei tão puto, cara. Aí entra a história da competição. Competição. Caralho. Eu falei, eu vou mostrar pra esse cara aí que eu posso fazer essa porra aí, cara. Cara, e eu fui todos os dias pra essa aula, assim, incansavelmente, até eu poder dizer assim, não, cara, eu aguento essa aula. Aí, um belo dia, os caras falaram assim, ó, vem aqui sábado de manhã, cara. A galera vai fazer um micro evento aqui e tal, vem sair na mão aí. Vem apanhar, vem você também. Eu falei pra minha esposa assim, falei, pô, vamos lá na academia lá, vai ter um treino lá e tal, vamos junto comigo e tal. Vamos lá pra você ver uma hora de vergonha. Mano do céu. Cara, só que tem uma coisa que eu não me...
minha vida sempre foi isso, na luta, inclusive. Eu nunca tive medo de sair na mão com ninguém. Então, quando teve aquele negócio, pra mim foi muito bom. Só que eu tomei uma canelada na testa, cara, que abriu, assim, um corte de uns 5 centímetros em cima da minha sobrancelha. E sai sangue aí, hein? Nossa. Sai sangue. E detalhe, a gente ia num casamento naquele dia. Porra. Não é possível, cara. Por que você foi? Não, filha até da aí, puta? eu já tô do lado da sua esposa, porque puta que pariu. Qual a chance cara. disso acontecer era imensa, caralho. Então, ia acontecer, né? Lógico. E deu muito errado. Meu Deus, cara. Só que aí também, cara, eu falei, cara, sabe do quê? Agora eu vou fazer graduação. E eu vou atrás desses caras aí, velho. Eu vou fazer essa porra acontecer. E também comecei a fazer 1, 2, 3 graduações. E aí chegou, eu pensei assim, não, eu nunca vou lutar, cara. Vou só fazer graduação aí, pra mim tá bom. Quando eu tinha feito umas 3, 4 graduações, os caras falaram assim, cara, pô, você não sai da academia, cara. Você treina todo dia aqui. Por que você não faz uma luta aí? Eu falei, não, mano. Eu não vou fazer luta, imagina. Os caras vai, cara. Pô, tranquilo aí, vai pra você aí, é de boa, mano. Vai, faz a luta aí. E eu aceitei. E o cara que fez a primeira luta comigo era o sparring do Maurício Shogun. Sem exagero nenhum. Era um negão trincado, mano. Quadrado, cara. Cara muito forte. Só que muito gente boa. Só que você tinha que bater nele e ele em você. O cara não me deu a menor chance. Então a gente começou a luta, eu lembro que eu dei um cruzado nele e ele deu uma sentida. Eu falei, nossa, né, como diria o Milton Leite, né, cara? O cara achou já. Ih, caralho, da hora. Aí eu se consagro, né, cara? E aquele cara. E o cara trincado, né, mano? E aí no ringue a gente teve aquela trocação ali e eu fui esquivar dele e a minha mão entrou por baixo da corda. E eu não consegui defender, fiquei com a carona aberta. Nossa Senhora. E ele entrou com um diretão no meu nariz. Foi a primeira vez que eu quebrei o nariz, inclusive meu septo saiu assim pro lado esquerdo, mano. Puta que eu pariu, cara. Fez uma cachoeira de sangue, né? Então, e aí, beleza. Primeira luta. Perdi, primeira luta. Aí eu sem luva, né? Só a mão mesmo, com a luvinha pequenininha, né? Não, a luva era luva grande, a luva de boxe. Era de boxe só que mesmo? Caralho, ele conseguiu quebrar na areba, mano? Quebrou na areba. Não, cara, o cara era muito forte. Pensa que era 2 pesos pesados, cara de 100 quilos. E o nariz do Christian também não é uma sombra pequena, né? Faz sombra, né, cara? Faz sombra. E aí, nesse momento, de novo, eu olhei pra mim e falei assim, cara, sabe do que, mano? Eu vou mostrar que eu posso. Desafio. Aí, caramba. Aí, mano, eu comecei a treinar e... Você é o Barney, né, do How I Met Your Mother, né, cara? Cara, quase isso. E aí, isso fez com que eu voltasse pra academia na segunda-feira. Isso foi um sábado à noite e na segunda-feira eu tava lá de nariz quebrado, treinando. E a partir dali, eu fiz mais 13 lutas. Eu ganhei 12 dessas 13. Que isso, brother. Sendo que eu fui campeão brasileiro amador e fiz 4 lutas num dia só, nesse dia. Caralho. Ganhei as 4 lutas. Eu não sei nem como é que eu fiz isso. No intervalo, mais ou menos, de umas 2 horas e meia, eu fiz as 4 lutas. E aí, eu lembro claramente, assim, da minha última luta. Eu não aguentava mais. As minhas canelas estavam pegando fogo. Mas por que tanta luta no mesmo dia? Qual que é a fita, mano? Porque ele é um GP. E o que é um GP? Ele é como se fosse um garoto de programa, sabe, né? cara? É um mata-mata. É um mata-mata. Assim, então, por exemplo, existem lá X lutadores. Porra, aí no mesmo dia, mano. Caralho. Tudo no mesmo dia. Né? E aí, quando na minha última luta eu tava pra fazer e era eu, apesar de ser grande, eu na época não era tão grande assim. Eu pesava uns 105, 106 quilos e eu nunca lutei com ninguém mais leve do que eu. A minha vida inteira. Porque a categoria é de 93 pra cima. Tanto de 93 até 140 é a mesma categoria. Peso pesado é fudido, né, bicho? Cara, exatamente. Então, nesse momento, cara, das 4 lutas ali, eu ganhei uma só por nocaute, as outras foram todas por pontos. E eu fui lutar com um cara que devia ser uns 10 anos mais novo que eu. E eu já tinha 34 anos nessa época. Então, ganhar desse cara também, cara. Eu lembro que um cara falou pra mim assim, cara, só pense nos teus filhos quando você estiver lá em cima e o quão orgulhoso eles vão ficar de você a hora que você estiver chegando com seu cinturão em casa. E juro pra você, mano, foi a única coisa que eu pensava naquela hora. Porque eu tava arrebentado. Eu não aguentava mais. Mas eu enxergava, assim, eu pensava nos meus filhos. Cada passo que eu dava, eu pensava nos meus filhos. E realmente foi muito bom. E eu me motivo muito por isso. E é isso aqui, cara. Aí meu filho começou a crescer, né? Eu tenho meu filho hoje já tem 21 anos. Eu fui pai muito cedo. Então, com 23 anos, eu já era pai. E isso, por um lado,
foi bom, porque me aproximou não era muito. tão cedo assim, né? Mas é uma idade boa, dizem, né? Que aos 20 e poucos anos assim, né? Dá pra acompanhar um crescimento legal. E isso foi uma coisa pra mim que foi, assim, fundamental na proximidade que eu tenho com eles. E o meu filho também fez esporte desde muito pequeno. Logicamente, eles são um pouco menos competitivos, talvez um pouco mais menos racionais burro, que eu. Né, cara? Menos burro de sair da mão em dia de casamento, né? E quando isso aconteceu, velho, meu filho quis jogar basquete. E aí, eu falei, caramba, cara. Eu Não fui quis assistir lutar. Ele lutava comigo. Ele ia pra academia, meus dois filhos têm graduação e tal. Mas quando ele foi jogar basquete e eu assisti o primeiro jogo dele, cara, acendeu uma chama no meu coração por causa do esporte, por causa do basquete de novo, que eu dei um jeito de voltar a jogar. E o técnico do meu filho, olha que coincidência, e foi uma puta coincidência mesmo, era um cara que tinha jogado comigo lá em União da Vitória. Caralho, que doideira. Então, essa coincidência, ele falou assim, cara, pô, tem um lugar aí que a galera joga, vai uns veteranos, domingo de manhã, vai lá, cara, vai lá ver se você curte. E aí eu comecei a jogar basquete de novo. E eu comecei a acompanhar, a viver isso. E o dia que eu pude jogar com meu filho no mesmo time, a primeira vez, foi a coisa mais foda do mundo. Pô, dizem que é maravilhoso isso, cara. Imagine os dois, assim, e era um jogo oficial, a gente jogando no mesmo time, vencendo. Porra, cara, isso sim foi forte demais pra mim. E quando isso aconteceu, eu botei na minha cabeça que, mais um desafio, eu gosto do desafio, que eu preciso jogar com o meu outro filho. E então eu vou continuar jogando, eu vou continuar me cuidando, eu vou continuar fazendo o máximo de atividades possíveis para que eu consiga jogar com os meus dois filhos. Ah, vai tomando seu cu, Cris. Coisa maravilhosa. Cara, mano. É muito louco isso, porque Que coisa maravilhosa. No episódio que gravamos com o seu Cláudio Rezende, elogiou muito essa parte, né? Sua de você ser uma máquina que faz tudo, né, cara? E eu queria saber, cara, como que, até colocar o Krau nessa fita aí, como que cruzou o caminho dos dois aí pra trabalhar junto numa época que o Cláudio estava em Belzonte, né, cara? E ele foi pra Curitiba pra trabalhar contigo, é isso? Como que funcionou essa parada aí, mano? Cara, eu tenho um propósito de vida muito forte. E é do caralho. Permita esse espaço. Diga. Isso não é só assim, o que vocês vão escutar não é só pra mim, não. Eu conheço, cara, aqui em Curitiba, do que eu conheço de pessoas que já trabalharam, que trabalham hoje e que conhecem o Christian, elas já foram ajudadas por ele. É simplesmente esse nível, sabe? Vai, continua a história. E esse propósito, cara, eu passei um tempo nos Estados Unidos, morei um tempo lá e eu fui muito ajudado. Muito Você foi ajudado. lá pra aprender idioma, pra trabalhar? O que você foi estudar? Trabalhar, tinha uma startup lá, fui acelerado pelo programa do estado de Nova York, governo do estado de Nova York. Fomos a primeira startup da América Latina aprovada nesse programa e passei um tempo, foi um negócio assim, uma big bad aí da vida aí, ter feito isso. E eu fui muito ajudado. Muito, que você não faz ideia lá. E aqui no Brasil, a gente não tem tanta cultura de ajudar os outros. É sempre muito competitivo, né? E veja que eu sou uma pessoa competitiva e eu tô falando isso, que a competição, às vezes, se você não dosar e se você só focar nela, ela te faz mal. Vira arrogância, Vira arrogância, exatamente. Vira um monte de coisa, vira narcisismo. E a minha competição, você pode observar, inclusive, que a maioria das vezes ela é comigo mesmo. É da sua própria capacidade. Exatamente. E aí, quando eu fui ajudado pra caramba, cara, eu voltei e pensei assim, cara, por que a gente não se ajuda aqui no Brasil, cara? Por que a gente não faz isso? E eu lembrei, aí volto lá pro comecinho do podcast, quando eu contei a história da minha mãe, dando aula pras crianças. Sim. Maneiro, cara. Diferente para tantas pessoas, de tantos jeitos. Ela pode ser, às vezes, um cara que está com um baita do negócio e precisa faturar ou vender a empresa por 500 milhões de reais, de dólares, seja lá o que for. Um estagiário que precisa do primeiro emprego. Para quem essa chance é maior, Bergs? Cara, isso depende de tanta coisa. Mas eu decidi que eu não vou fazer distinção de tamanho de chance.
eu vou trabalhar para que a chance aconteça. E quando eu estabeleci isso, cara, Tomar no cu. eu procuro fazer isso da maneira mais natural possível e para amigos, para pessoas que me apresentam ou para casos que me apresentam. Às vezes a gente se frustra, mas eu aprendi que a frustração é por alguém que não aproveitou a chance, não por eu ter dado a chance ou ter trabalhado para que essa chance aconteça. E com o Cláudio, cara, foi mais ou menos assim, porque o Cláudio, a gente trabalha numa área muito parecida, né? Então eu trabalho com design há muito tempo, tenho uma empresa aqui. E aí o meu desejo inicial até era levar o Cláudio para minha outra empresa, lá para Hero, que é a minha empresa onde o meu irmão é meu sócio, inclusive. Conheço. E aí, a gente chegou a conversar e eu tentei colocar o Cláudio lá. Daí, de repente, cara, eu estava como diretor de produto UX lá da Madeira. E o Cláudio falou assim, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso de uma oportunidade, cara. Não preciso sair dessa vida aqui. Eu falei, de maconheiro, né, cara, em Belo Horizonte, tá foda aqui, cara. Nada, eu só comecei a fumar aqui em Curitiba, cara. Eita porra. E aí, cara, eu falei pro Cláudio, você quer participar de um processo de seleção aqui pra trabalhar comigo? Eu não garanto que vai dar certo, mas eu vou abrir a porta pra você. Vou te colocar no processo, vou colocar você como meu indicado, vou fazer. E, cara, a gente conseguiu que desse certo e foi uma decisão, para mim, muito bem sucedida, porque ele foi muito bem no que ele fez. E era uma aposta, e nós dois tínhamos um contrato aqui sobre a aposta que nós estávamos fazendo. E aí o Cláudio topou essa história, o cara se embrenhou, fez o que tinha que fazer. E para mim, hoje, cara, eu olhar para o profissional que o Cláudio me enche de orgulho, sabe? Porque cara é bravo. É um cara que chora não. É um cara que cresceu pra caramba e que ele tinha muitas dificuldades ali no começo, cara. E não é por culpa dele, cara, é por culpa do ambiente que ele tava, pela forma como ele tinha que trabalhar ali e tal. E a gente trouxe ele para um patamar diferente. E falou, Cláudio, a régua vai subir, só que a régua vai subir e você tem que ir junto, cara. E ele topou essa história. Então, pra mim tá aqui, materializada uma chance. Então, cada vez que uma coisa dessas acontece, e como o Cláudio falou, eu tento fazer isso por repetidas vezes na vida, cada vez que uma coisa dessa acontece, cara, eu durmo mais feliz. E não é hipocrisia, cara. Tá feliz por isso tá acontecendo. Muito louco, né, cara? E é engraçado que quando a gente tava dando um rolê, né, Cláudio? A gente tava falando do Christian mó tempão, né? Tava dando umas voltas lá na rua. Aí ele falou, caralho, mano, o Christian ao mesmo tempo que é um cara que ajuda muita gente, o cara é sério no que faz e ainda dá zoeira lá dentro, né? Quando ele tá quieto, pode ter certeza que ele não tá trabalhando. Não. Ele tá fazendo uma montagem no Photoshop. O Christian, quando ele tampa com esses pequenos ombros a tela do notebook, do notebook ou do Mac dele, cara, você pode ter certeza que alguém vai sair numa montagem do Photoshop, alguma coisa vai acontecer, tá ligado? Você acha que ele tá concentradão fazendo uma planilha? Mas você imagina o seguinte, coisa, Bergs, eu quero que você imagine o seguinte. Pensa numa empresa bilionária que tem o diretor de produto falando assim, ninguém chega perto e nem enche o saco. Nem precisa falar, né, Christian? Você só abaixa e começa a fazer. Todo mundo sabe que vai sair alguma coisa de lá. Então ninguém enche o saco, porque tá todo mundo na expectativa. Antes de sair um produto pronto, é a montagem, tá ligado? Mas, cara... Pô, eu acho que isso diferencia muito, né, Cara, deixa eu fazer um comentário sobre o que esse filho da puta falou aqui, que eu segurei a barra. Mas você tem um poder, Christian, que é identificar a merda. Você tem um faro pra quando alguém tá na merda. É como se fosse uma raposa na neve caçando uma doninha que está a 4 metros de profundidade em sua toca. Você é aquela raposa branca alva que começa a farejar, pula 3 metros de altura, voa, sai com a doninha. Eu fui essa doninha, Christian. É isso que... Mas eu tô falando nessa analogia retardada aqui, cara, mas de fato, assim, a gente teve algumas conversas, Christian, não sei se você lembra do processo. Sim, a gente teve uma conversa e eu falei, cara, eu quero mudar de vida e tal, e aí você falou, cara, tem uma chance. Eu falei, velho, eu preciso entregar o que eu tô fazendo agora. E isso me custou 6 meses de vida, e eu não me arrependo de ter esperado esses 6 meses. Mas eu poderia ter abraçado a ideia antes, a coisa poderia ter mudado de forma. Tudo bem, a coisa aconteceu no momento que tinha que acontecer. Mas
o Christian escutou o que eu falei, ele entendeu que não era o momento e depois ele me fez o convite de novo. É verdade. Então, assim, ele sabia, ele esperou e, cara, quando o Christian bateu na porta e falou, cara, eu tava num momento, assim, eu acho que eu ia fazer um retrocesso na minha vida enorme ou eu ia mudar ela completamente. E foi o que aconteceu, porque na hora que ele falou, bicho, Curitiba, eu falei, velho, tá, deixa eu seguir esse caminho. Deixa eu fazer isso. Eu sempre tive esse flerte com a cidade e tal. E com a oportunidade de emprego pronta, é igual a gente escuta esses casos, né? Todo mundo tem um pai e um tio que fala, mas aí fulano me convidou, saiu de tal lugar para ir para outro. Você fala, cara, rodei 1000 km, afastei, perdi relacionamento, afastei da família. Tem um déficit? Tem, cara. Mas igual o Christian começou falando, a gente começou esse episódio, eu sou um curitibano que não nasceu em Curitiba. Porque eu entendi, sabe? Eu entendi o que está acontecendo aqui, eu entendi o que eu estou vivendo. E, cara, eu tenho certeza que eu vou trabalhar com esse cara em alguma situação de novo. Não sei quando. Eu também. Eu tenho absoluta certeza. Eu também, tô zoando. Mas o Christian não só te ajuda com que quando você está precisando, Bergs. Não é só assim, eu preciso de ajuda, ele te dá. Ele te dá uma ajuda, mas ele te dá um desafio. Porque esse filho da puta tem a competição e o desafio no sangue. Então, assim, tem que vir junto. Né? Tem que vir junto. Então, ele me tirou completamente da minha zona de conforto. Só que ele sabia o que ele estava fazendo. Porque ele também faz isso. Ele sabe como te ajudar. Eu não tô aqui mamando esse cara agora. Mamando, assim. Eu tô conseguindo falar porque minha boca é grande. Tá longe, né? Mas o pênis dele tá de um lado da minha boca e do outro eu estou falando. Mas, de fato, velho, é igual ele comentou da questão da empatia no início, da mãe dele escutando, da mãe dele falando, de entender uma situação. Ele entende a sua situação. Eu não tô falando merda, ele sabe que é verdade, né? Outro dia eu tava conversando com o cara que hoje se tornou meu chefe, e eu conversando com ele, eu falei, cara, olha isso aí com o Christian. Ele falou, já tá marcado, vou conversar com ele tal dia. Eu falei, cara, tá vendo? Tipo, que ele também foi ajudado pelo Christian. E o Christian sabe de quem eu tô falando. O Vilarinho tá em outro patamar já de vida também. É um cara que chegou numa loucura também, né? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu vou fazer tal coisa. A cabeça do cara é 220. E aí Christian chega, faz esse meio de campo. Cara, outro dia eu tô conversando com um brother meu que foi promovido. Cara, você já... Porra, não, foi o Christian que me deu tal ideia, sabe? É desse nível, não tô zoando. O cara tá no meio de todo mundo, exato, né, cara? Todo mundo tem uma história com ele, né? Exato. Mas você sabe, Bergs, essa situação aí, esse processo aí de tá, tem tudo a ver com essa questão do propósito. Porque o propósito, pra mim, aí... a hora que eu descobri, a hora que eu defini esse propósito, a minha vida se tornou muito mais fácil. Porque todas as decisões que eu tenho que tomar, eu penso, puxa, isso aqui está aderente ao meu propósito? Isso aqui vai me permitir ajudar ou permitir que mais pessoas tenham chances ou não? E isso tem a ver, inclusive, com a minha empresa e do meu irmão, com a Hero, que a gente sabe que a gente não é o fim de carreira para... As pessoas não querem passar 50 anos trabalhando lá. Mas o que a gente faz é possibilitar que essas pessoas se qualifiquem, estejam boas o suficiente para que elas tomem qualquer caminho, seja lá ou seja fora. Então, pessoas que passaram por lá, cara, estão mundo afora. E não é exagero, é mundo afora de verdade. Tem gente na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Suécia, cara, que passou por lá e hoje tem uma vida e as pessoas reconhecem isso. Elas voltam pra gente e dizem, olha, aquele momento, aquilo que vocês compartilharam, tá me ajudando pra caramba. Então, eu olho para essas questões, aí eu tento fazer isso no esporte, e eu trabalho, eu tenho a gente tem um projeto social aqui, voltado para esporte, de fato, chama-se Basquete Curitiba, onde a gente fez um evento no ano passado não, cara, 2019, porque eu tô perdido por causa dessa pandemia, né? Onde a gente criou um evento onde nós arrecadamos dinheiro para o basquete de cadeirante. Porra, aí você sensacional. Aí você pensa, mas por que, cara, não era mais fácil eu pegar um cheque e dar pro cara do cadeirante? Ó, tá aqui, quanto que é lá? Tá. Primeiro a gente arrecadou mais dinheiro para eles nesse evento do que eles tinham ganhado o ano inteiro, só em um evento. Então, e os caras com dificuldade para montar cadeira, para fazer todo o processo e tal. Só que o que foi o legal, cara? O basquete de cadeirante, na grande maioria das vezes, ele é jogado por pessoas que não eram cadeirantes.
São pessoas que sofreram acidentes, pessoas que tiveram alguma doença que acabou levando eles para cadeira. E ele tem uma questão de autoestima, porque são caras que querem fazer esporte, que são competitivos. E a gente fez um processo, cara, no evento, onde nós colocamos um time de cadeirantes para jogar com meninos que fizeram o camp que a gente executou lá, os cadeirantes contra os meninos. E eu pensei, cara, imagina, isso não vai dar certo. Por que na minha cabeça, né? Ali. Imagina, cara, que um pai vai querer ver um filho na cadeira de roda ali, imagina, cara, não vai deixar o filho fazer essa brincadeira. A criança se adaptava na cadeira de roda, é isso? Sim. Então o que aconteceu? Aí, cara, tinha fila, as crianças queriam fazer isso, e para os cadeirantes, eles eram os ídolos, eles eram os fudidos da história, porque, cara, é muito foda jogar de cadeira de roda. Muito difícil. Imagina, uma criança, um leigo jogar de cadeira de roda, cara, jamais vai conseguir, cara, arremessar. Quem dirá fazer uma cesta. E aqueles caras fazendo aquilo para as crianças mostrou assim, eles são super-homens perto das pessoas comuns pelo que eles fazem nas cadeiras de rodas. Então, essas pequenas coisas que acabam acontecendo até por acaso, que eu não esperava isso. Eu ia te perguntar se você fez isso de propósito agora. Não foi, cara. Foi por acaso, porque eu estava até com receio, como eu falei, das crianças fazerem isso, mas ver o quanto isso foi bom para os caras da cadeira de roda também, meu. Isso para mim, assim, isso fez com que eu ganhasse o meu dia, o meu evento. O processo para mim foi completamente perfeito e tem a ver com o meu propósito. Eu estava dando uma chance daqueles caras terem a sua autoestima recuperada, mesmo que fosse por uma tarde. Então, isso pra mim já valeu a pena. Cara, pra mim eu acho que isso é ser bem sucedido, maravilhoso. Cara, sabe? Você é um cara que tá com uma vida legal, né? Você é um cara que tem a sua empresa, trabalha em outra empresa, né? E tem uma vida legal, mas qual que é o sentido de você só ter tudo pra si, né? Eu acho que se você acumula muita coisa e não espalha isso, né? Porque eu fico imaginando as pessoas que já passaram pela sua empresa gravando um podcast aí, tirando o Krau. Pô, cara, como é que sua vida, ô Joãozinho? Pô, legal, mas teve uma empresa que eu trabalhei, o Christian lá, que foi muito importante pra mim, pô, depois não sei o quê. Sempre vai ter esse trecho na história da pessoa, sabe? Pô, isso é maravilhoso, você ser lembrado é maravilhoso, cara. Isso não tem preço, Bergs. Juro pra você. Se tem alguma coisa que me deixa feliz, assim, é quando alguém, às vezes o cara... isso já aconteceu. Às vezes as pessoas estão lá mudando o quarto emprego depois que elas trabalharam comigo, o cara me menciona lá no LinkedIn, queria agradecer ao Christian aqui, que me ajudou e tal. Cara, você olha, esse cara não tá trabalhando com você faz 10 anos. Então, isso tem um valor pra mim, é incalculável. E tem gente, o Christian sabe, cara, tem gente aí do mercado nosso que é popstar no mundo de UX, de usabilidade, de design, e o Christian é referência desse cara. Eu tô falando sério. E não é um cara, dois. Tem vários casos desses, né? Mas tem... Pô, eu até esqueci o nome do perfil do cara lá, mas trabalhou contigo. Na hora que eu vi o cara... Eu super skills. Eu segui o cara, via o cara falando sobre grana, sobre negócio. Aí o cara, postou uma foto lá de quando ele começou a trampar. O Christian na foto. Eu falei, vai tomar no cu, bicho? Como assim? O cara conhece todo mundo, né, cara? Exatamente. Isso é bom pra, tal qual o Poderoso Chefão, né, cara? Tipo, façam contatos, você vai precisar dessa pessoa, ela tá te devendo esse favor. Acredito que não que você visa, né? Mas é de uma forma legal, é simplesmente ajudar sem ver nada em troca. É isso aí, cara. E sabe uma coisa que eu sempre... E eu até falo pra galera que trabalha comigo, cara, nunca queime pontes, sabe? Por mais puto que você ficou, vem aqui, vim gravar um podcast com o Bergs aqui, o cara só me zoou, cara, não gostei. Cara, vou lá e começo a falar mal do Bergs. Cara, não faça isso. O mundo dá voltas o tempo inteiro. E as pessoas mudam, as situações, você não sabe o que tá acontecendo lá do outro lado, cara. Às vezes o cara tava num momento péssimo, ele tava passando por um momento péssimo. E, puxa, nós temos vários aí, amigos nossos, às vezes que passaram por momentos difíceis e que fizeram coisas que a gente olha assim, caramba, o que esse cara tá fazendo? Passa um tempo depois, o cara volta centrado e entende que ele tá errado e que isso e aí você queimou uma ponte às vezes, e você vai se culpar
pela vida inteira por isso. Então, nunca queime. E no círculo profissional, isso é muito verdadeiro. Porque o mundo dá voltas, como até o Cláudio falou aqui. Ele falou assim, poxa, eu tenho certeza que um dia eu vou trabalhar com esse cara de novo. Tem um cara que trabalha conosco aqui, o João. O João está trabalhando comigo a 4ª vez. Sabe que é 4 vezes o cara. O João foi meu comigo? chefe anteriormente, inclusive. Olha isso, exatamente. cara. Então você saiu da empresa, né, do Christian, mas o caminho tá junto ainda, né? Tá junto, entrelaçado. Na ainda, verdade, né, cara, eu há um tempo Foi um atrás eu adeus, conversei né, sobre uma empresa que eu fiquei sabendo que o Christian é advisor lá, não é, Christian? Eu fiquei sabendo, O cara manda em Curitiba, não é cara. Curitiba, não, é da Bahia, mano. É da Bahia. E eu até tenho um ponto até a considerar que eu não consegui voltar a conversar com ninguém dessa empresa mais, porque eu tô fudido onde eu tô agora. Mas agora a gente vai conversar. Então, cara, assim, e aí, e o mundo, e uma coisa que eu aprendi também aí, Bergão, é que o mundo não tem mais fronteira, cara, sabe? No passado eu tinha que trabalhar só em Minas, eu tinha que trabalhar em Curitiba, eu tinha que trabalhar em São Paulo, no Espírito Santo, principalmente pra gente que trabalha com tecnologia, com design. O mundo é muito mais aberto. A gente tem a possibilidade de conhecer e trabalhar com pessoas do mundo todo. E essas minhas viagens, eu passei um tempo na Holanda também, trabalhando com a Holanda, com clientes da Hero lá na Holanda. E começar a entender que o mundo, de fato, não tem essas fronteiras e que vale a pena você investir um pouco na relação humana, sabe? Isso você nunca perde, cara. Eu tenho pessoas da época que eu passei nos Estados Unidos, até hoje me procuram, cara. Às vezes, puxa, por um trabalho, ou para indicar alguém, ou para me oferecer algum trabalho, ou algum outro tipo de oportunidade de negócio. E isso você tem que construir, sabe? Essa relação não pode ser simplesmente quebrada ou ignorada, ou você ter um interesse de uma via só. Porque essa é uma coisa muito comum. E vocês já devem ter visto centenas de pessoas que se aproximam de vocês ou que querem aproveitar do seu trabalho sem trazer nada em troca. Sem ter essa relação de gratidão e de retorno para a sociedade, né? Então, quando você tem isso, cara, as coisas ficam muito mais fáceis. Cara, eu tenho também... eu não tenho histórias grandes que o Christian me ajudou, mas tem alguns momentos que eu pedi algumas ajuda e o Christian nunca disse não, né? Eu lembro que quando eu tava na caça de organizar o Confábulas ao vivo lá, né? Eu tava buscando os patrocinadores e um dos patrocinadores precisava... Eles não podiam me mandar o dinheiro e as coisas simplesmente pra minha conta, né? Alguns precisam de emitir nota. E eu não tinha CNPJ, não tinha pessoa jurídica e tal. E uma das empresas falou, cara, Bergs, a gente claro que vai apoiar o projeto maneira, mas precisa emitir nota, cara. Não tem como fazer uma transferência pra você somente, não. Aí eu não tinha, cara. Eu falei... Aí eu pesquisei algumas pessoas, uns falaram, porra, não dá, não sei o que pra fazer pra você. Outros falaram, vamos ver aqui, não retornou. Eu falei, cara, eu vou ver com o Christian. E o Christian na hora, cara. Pô, remito pra você aqui na hora. Porém, cara, como eu não sou MEI, né, eu tenho o CNPJ, empresa mesmo, não vai compensar emitir a nota pra você, que o imposto vai ser muito grande, cara. Então esse dinheiro que você vai ganhar aí, vai dar uma facada, mano, que é melhor não. Aí eu falei, cara, porque esse dinheiro eu vou usar pra custear as paradas lá, né? Mas assim, o cara nem hesitou. Ele falou, cara, se você aceitar, beleza, tamo junto, entendeu? E até pouco tempo atrás, quando eu tava fazendo uma limpeza no meu guarda-roupa, tinha uma camisa bem grandona do antigo podcast que eu tinha, que tava lá a empresa do Christian lá, cara. Porra, é verdade, assim. Cara. Lembra que eu patrocinei vocês também, porra. Eu falei, caralho, o cara tá envolvidaço, né, cara, nas paradas, cara. Fora fazendo as montagens pra gente no Telegram, fazendo as figurinhas lá. Sim. E é um cara que, como o Krau falou, que é muito atarefado, mas sempre tem um tempinho pra gente. É impressionante. O cara tem 32 horas por dia, cara. Eu juro pra você, mano. Eu edito um podcast de sábado, quando eu vejo já tá à noite, não dá pra fazer mais nada, mano. O cara tem um monte de coisa, cara. Como é que faz, Cris? Como é que faz, ô Krau? Essa pergunta sempre vem, cara. Sempre. Todo dia eu escuto. O cara é um alquimista. Você para o tempo. Qual é, mano? Não tem condição. Cara, tem que saber muito administrar seu tempo, cara, para poder fazer tanta coisa, mano. Eu tenho uma explicação pra isso, cara. Excel, né, cara? Despertador. Não, na verdade, assim, eu aprendi a extrair o máximo de prazer nas coisas que eu faço. Vai tomar no cu, Cris.
sabe? Então, assim... Já deu pra Já. entender. Então, cara, quando... Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma loja de camiseta, inclusive, camiseta que eu tô usando hoje aqui da loja, www.odyssey.com.br. Estará na descrição. Estará É o nome na do descrição do episódio. áudio. E aí, cara, você vai falar assim, caramba, cara, pô, mas essa loja aí, eu tenho lá quase 200 estampas. Quem nessa faz loja. as estampas, Cris? Eu faço né, as estampas. É sério? Filha É da sério? puta. Sim, eu faço boa parte das estampas. Vamos lá, 80% fui eu que Quem fiz. faz a camisa, né? Quem tece, Quem né? faz as redes sociais da loja? Sou eu que faço. Só que o que daí você pensa assim, cara, mas como é que você aguenta fazer isso, cara? Não é nem Por quê? aguentar, é o tempo mesmo, cara. Sacou? É dividir bem o tempo, porque assim, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer estampa, eu gosto de fazer as montagens no Photoshop lá e tal. Por que eu não posso transformar isso numa camiseta? Então, cara, eu pego, às vezes no meu sábado de manhã, eu vou fazer estampa. Esse final de semana eu fiz, sei lá, 5 ou 6 estampas que estavam atrasados no meu cronograma pessoal aqui. Terminei, entreguei e, logicamente, eu tenho pessoas e eu aprendi a delegar. Então eu tenho pessoas de minha confiança para todas as coisas. A Hero, por exemplo, o meu irmão cuida da Hero. O meu irmão, cara, ele é a melhor pessoa que eu poderia pôr para cuidar desse negócio. Então eu trouxe meu irmão para ele, eu me preocupar muito pouco com o que está acontecendo lá. Então eu tomo as decisões estratégicas, o que eu quero tomar, as decisões, as outras o meu irmão está tomando. Puxa, eu tenho o projeto social do basquete, que eu gosto. Só que isso me faz bem. Então entende que a diferença de eu estar trabalhando com produto no Delivery Center hoje, eu estava com produto na Madeira, eu estava fazendo outras coisas, eu estou com um negócio nos Estados Unidos agora de novo. Cara, cada um deles me dá um prazer diferente. Ele me dá uma positividade diferente. Você não vê como uma obrigação não, ali de e jeito. tal. Esse é o ponto. Esse que é o ponto. Eu vejo muito como obrigação fazendo as coisas. Eu bufo demais, sabe? Você fica assim... Tá, vamos lá fazer, sabe? E sabe quando que eu bufo? Às vezes, quando eu vejo que acabou o tempo e eu não consegui fazer tudo. Sabe? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tô com o meu controle de estampas da loja aqui aberto. Eu tô com 23 estampas na fila, já prontas, que não entraram na loja ainda. E eu tenho mais 18 para fazer. E aí, assim, às vezes eu queria ter feito mais. Eu não consigo, às vezes, porque o tempo não dá, porque... Aí você pensa, pô, mas você parou agora pra gravar o Confab. Você não podia estar fazendo estampa? Eu podia. Mas sabe o que eu gosto, cara? Eu curto pra caramba isso aqui. Porque você sente prazer no que você tá fazendo no momento sempre, né? Exatamente. Daí, pô, eu faço live de NBA o tempo todo, né? Toda semana eu tenho uma live com alguém. Eu tenho o podcast lá do basquete. Eu tenho aqui os podcasts que me convidam pra participar. Aí eu dou palestra. Às vezes eu tenho que dar aula pra alguém. Eu faço isso com uma felicidade, cara. Você não faz ideia. Aí eu trabalho com luta ainda, sabe? E tudo que eu faço, aí, pô, eu jogo basquete, além de tudo. Tem o campeonato que eu participo, que eu jogo. Eu falei isso no meu episódio, inclusive. Não dá pra Olha entender, isso, mano. cara, Não muita dá. coisa. Mas é essa otimização. E tem um cachorro aqui. Agora tem o cachorro bagunceiro pra caramba. E tem que cuidar do cachorro. Tem o casamento, tem os filhos, sabe? 2 é muito filhos. louco, mano. É muito louco, cara. E aí, você tem uma outra coisa na relação familiar, com os filhos principalmente, que vale a pena lembrar. Você sabe delegar, né? Na questão aí, você já deve ter visto as pessoas falarem assim, porque você tem que passar mais tempo com os seus filhos. E a questão não é de quantidade, e sim de qualidade. Tempo de qualidade. Porra, eu vi o Cariani falar isso, cara, que é um fisiculturista e tal, empresário. Ele falando que também ele é tipo o Christian, mano. Ele é tipo... tem empresa, ele tá fazendo outra faculdade agora e tal, e ele tem tipo 1 hora e pouco por dia pra ver o filhozinho dele. Só que é 1 hora dedicado pra criança, assim, cara. Quando ele chega, aí, cara. ao invés de ficar no celular e tal, dar um tablet pra criança, é 1 hora brincando com a criança. Deu tempo, ele vai dormir, não sei o quê, mas assim, ele não larga a criança. Então, eu acho que eu entendo o que você tá dizendo, é dedicar mesmo o que você tá fazendo no momento. É isso aí, cara. Sabe? Então, como eu até falei pra vocês, que eu tenho um filho já, né, adulto, né, cara? Meu filho tem 21 anos e o meu filho estuda nos Estados Unidos, joga basquete lá. Eu tenho orgulho do menino, imagina o Christian. Não é? Ele nunca me viu. E você deve lembrar que eu contei que ele começou a jogar basquete e eu me apaixonei pelo basquete por causa dele, de novo, né? E aí, assim, quando ele tá aqui, cara, ele passou as férias aqui agora, né? Cara, então a gente ia jogar basquete segunda e quarta, pelo menos, sabe? Era um momento nosso, a gente tava ali, porra, tava junto, daí tava rolando os playoffs da NBA, a gente tava assistindo junto em casa, assistindo. Cara, assim, é um momento
que isso não volta atrás. Então, esses campeonatos que a gente joga junto, a gente jogou um agora, cara, sabe? Pô, fomos pra final do campeonato, perdemos uma final lá, mas porra, que maneiro eu tá fazendo isso com meu filho? Cara? Que maneiro eu tá fazendo isso com ele? Aí ele vai voltar agora, vai voltar pro Brasil aqui só em maio do ano que vem. E, cara, a gente vai jogar de novo quando ele voltar. Então hoje ele estava me contando lá que ele comprou o produto de limpeza para limpar onde ele tá ficando lá nos Estados Unidos, como é que tá a coisa. Cara, ele é meu amigo. Você entende a diferença, cara? Ele não é simplesmente meu filho. E meu filho pequeno é a mesma coisa, cara. A gente senta, precisa conversar, precisa discutir coisas, precisa botar limites. Precisa, mas eu preciso dessa cumplicidade e dessa intensidade da relação sempre. E é isso que eu tento fazer. Por isso que eu digo que você passar 20 horas por dia com seu filho, se você ficar zerando o 9gag aí no celular, mano, né? Não resolve a vida. Ou passar 1 hora e pouco que você tem com a criança se dedicando nela. E cara, tem isso aí. Até um comentário aqui com relação a isso que o Christian tá fazendo. Agora tem um comentário real. Tem um cara que chama Gary Chapman. Não sei se vocês já viram. Ele é até um pastor, eu acho. Mas ele é um escritor americano. Ele teorizou 5 linguagens de amor. Vocês já viram sobre isso? Não. Uma delas é o tempo de qualidade. Acho que é tempo de qualidade, alguma coisa assim. Tempo qualificado. Eu não sei qual que é o termo correto. Mas eu acho que tenho certeza que é exatamente isso que o Christian tem como priorização de vida. E é até legal falar isso, Christian, quando você estava falando sobre o que você faz de ajuda e tal, na hora me lembrou a conversa que eu tive recentemente, eu vou puxar de novo aquele assunto de terapia, que o meu psicólogo falou outro dia, cara, você tem que parar de preocupar com motivação e preocupar com propósito. É isso aí. Sabe? E na hora que o Christian estava falando, explicando, construindo a narrativa dele para chegar no propósito, eu pensei, cara, esse é o propósito do Christian. Aí ele falou, esse é meu propósito. Eu falei, filho da puta. Ele já sabe disso. Tá ligado? Ele já sabe disso. Esse é o ponto. Caramba. Mas é uma construção, correto, Christian? Você não sempre foi assim. Não, e como eu falei, eu só senti isso depois que eu voltei pro Brasil. Porque eu fui muito ajudado, cara. Muito, 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 muito. Sabe? De eu querer ir numa empresa, às vezes, querer um contato e você pensa, imagina, cara, quem que vai me receber na empresa X, que é uma gigante de tecnologia no mundo? Aí você manda um e-mail pro cara, um cara abre essa porta pra você. Cara, isso aconteceu comigo numa cidade chamada Boulder. Ela fica do lado de Denver, no Colorado. E quando eu cheguei lá, cara, eu tava com uma agenda muito espaçada, assim. Eu ia ficar 3 dias na cidade, e 3 em Denver e 2 em Boulder. E aí, cara, imagina, eu ia fazer assim 2 reuniões, ia custar caro pra caramba essa reunião. Eu falei, porra, preciso de alguém que me ajude aí. Aí um amigo meu aqui do Brasil, Maurivan, inclusive um designer, e olha, cara, esse cara tem uma história fantástica também, tá nos Estados Unidos hoje, e o Maurivan, cara, é um cara que talvez eu tenha dado a primeira oportunidade de trabalho pra ele na vida também, de trabalho de verdade. Eu lembro, cara, ele foi fazer entrevista com a irmã dele. Ele trouxe a irmã para fazer entrevista junto. De tão novo que ele era, assim. E esse cara hoje, ele é um executivo de uma grande companhia lá nos Estados Unidos entrega. E tal. E Maurivan. O cara é motorista da FedEx, né, cara? Tô brincando. Aí, cara, o Maurivan me apresentou para um outro cara lá nos Estados Unidos que trabalhava numa empresa em Boulder. Olha aí, olha que louco isso, cara. Aí, esse cara de Boulder falou assim, cara, pô, você tá vindo pra Boulder e tal, brasileiro e tal, pô, vou te dar uma força. Ele mandou um e-mail pro CEO da companhia dele. O CEO da companhia dele abriu, assim, tipo, umas 20 oportunidades pra mim, que eu tive dificuldade de encaixar a agenda nos 3 dias. De escolher, inclusive, qual, né? Não, Aí olhe que louco isso aqui. Aí esse cara, uma das conversas que ele me trouxe era de um cara chamado Mike Stemple. Era um cara dos Estados Unidos e eu tinha uma plataforma de personalização nos Estados Unidos. O Mike Stemple foi o cara que criou a primeira plataforma de personalização de capinha de iPhone nos Estados Unidos. E aí esse cara falou assim, porra, cara, sabe que esse negócio é interessante? Eu vou te apresentar para um outro cara. Me apresentou para o dono da maior indústria de personalização dos Estados Unidos, que era em Denver, que era um cara chamado Dan Green. E aí eu fui lá e essa empresa que eu passei 7 meses dentro dessa empresa, desenvolvendo um produto a custo zero. Esse cara não me cobrou nada para estar lá dentro. Caralho. Então, assim, e veja quem me ajudou, quem abriu essa porta pra mim, na verdade, foi lá no começo o Maurivan, meu brother lá, que abriu isso aqui. E quando você começa a costurar esses links e observar o quanto isso é importante, cara, e aí tudo que acabou acontecendo na minha vida por conta desse contato,
que talvez, cara, tenha sido aquele menino que foi fazer a entrevista com a irmã lá pra trás. E foi, pô, esse menino Talvez é bom. Hein? não, com Vamos certeza, contratar né? ele. Não seria possível. Essa ponte que você fez não seria possível sem ele. E eu sou tão feliz por ser amigo dele até hoje. Fui padrinho de casamento dele hoje, cara, assim, pô, sempre que ele precisa falar sobre a vida, também, cara, ele sempre me chama. Então, eu vou ser sempre grato a ele e a toda essa cadeia de coisas que aconteceram aí no meio. Então, cara, tem tudo a ver com esse propósito. É muito de deixar semente em cada pessoa que você passa, né, cara? É isso aí, cara. E também porque ninguém consegue um sucesso pessoal, ninguém vence sozinho, né, cara? A gente precisa de pessoas, né? Isso é verdade. Isso e até, às vezes, quando eu vejo alguém fazendo comemorando ou falando que não teve ajuda de ninguém ou simplesmente comemorando a própria conquista, cara, isso me dá uma tristeza muito grande. Porque eu sei que tem muita gente que É impossível, cara. É impossível chegar sozinho em qualquer lugar. Foi o que o Krau falou no episódio dele, do bar. Quando o bar verdade, ficou eu pronto, lembro da história do bar que ele Krau falou. falou, né, cara? O meu bar está pronto. Foi ali que o Krau ficou extremamente chateado e foi uma apunhalada e tal. Porque, cara, tudo contribuiu ali pro bar estar pronto. O Christian tinha dado né? a cotovelada, cara. Tinha dado uma canelada já. Falei, quer ter o meu bar aí, o caralho. Já meu. guardar a canela no cara, né, mano? Christian, fazer umas perguntas pra você, cara. Nada a ver, irmão. Cara, qual que foi, durante a sua trajetória, cara, profissional, infância, adolescência, qual foi um momento horrível da sua vida, uma lembrança muito ruim, assim, cara, nessa trajetória que foi muito impactante, cara? E depois, a boa é lógico, né, pra compensar. Um momento, tipo, mais desagradável, assim, da sua vida, nessa trajetória inteira, cara. Eu diria que quando eu tava perdido ali, cara, e lembra que eu te falei que eu tava com 82 quilos antes de eu entrar na luta, e... Quantos anos ali? Eu estava com, acho que 26, 27 ali, e... Porra, já confio. Eu lembro que, sim, bom, você ouviu a história da feijoada, que eu comi 1 quilo na feijoada, né? E eu como 1 quilo com frequência, tá? Não é... Cara, se eu comer 4 pedaços de pizza, mano, eu fico zoado, tá? Nossa, na cama, Velho, cara. nunca fala assim, cara, Christian, eu esqueci minha carteira, tem como você pagar o almoço pra mim? Aí ele fala assim, beleza, mas depois você vai pagar o meu. Então, cara, nesse momento, cara, eu tava numa situação tão ruim psicologicamente, Bergs, que eu colocava assim, uma folha de alface, meia colher de arroz, um tomatinho, eu olhava pra comida e eu não conseguia comer. E dias, muito tempo assim, e aí eu fui entender o quanto a nossa mente pode te dominar de uma maneira negativa. E a minha mãe me ajudou nesse momento. Ela foi muito importante pra mim. E me orientou para que eu buscasse, ela até me conhecendo muito bem. Esse foi um momento para mim assim muito triste. E eu tenho um outro momento triste que eu gostaria de comentar, que é um momento de arrogância da minha vida. Olha aí. Olha aí. Eu tive uma sorte de ter empreendido muito cedo. Então, uma empresa que eu trabalhava me deu uma chance. O Ricardo, um cara que é meu amigo, meu ídolo até hoje, ele que me ensinou muito do que eu aprendi sobre relacionamento humano e como a gente deve cuidar das pessoas. Caralho. Esse cara, ele é o meu mentor, é o meu espelho em tudo isso, e ele me ofereceu e a gente era sócio. E a primeira coisa que eu pensei naquele momento que eu ia ter uma empresa, que eu ia ser dono da minha própria empresa, e eu olhei para aquilo e eu falei, cara, eu quero ter uma sala só para mim. E eu fiz, sabe? Eu fiz isso. Onde eu criei uma sala, onde eu me isolei, onde eu ia trabalhar de terno. Inclusive, esse dia eu vi uma foto, eu trabalhando de terno. O Krau me conhece, cara. Bom, os que estão aqui no vídeo estão me vendo, sabem como é que eu sou. Eu não tenho sapato mais, sabe? Só tem tênis colorido agora. Só tenho tênis colorido, cara. Mas, enfim. E isso me afastou demais das pessoas naquele momento. E eu não diria que eu não me arrependo disso, porque eu acho que isso edificou muita coisa dali pra frente. Mas era uma coisa que eu poderia ter evitado e me tornado cada vez mais uma pessoa melhor sem ter pisado em alguém. E eu acho que nesse momento eu devo ter pisado
em algumas pessoas porque eu estava completamente cego por um pseudo-sucesso que nem existia, sabe? Então acho que esse é um momento que eu sempre olho para trás e ele, para mim, é um momento de aprendizado muito grande. E positivo, cara, eu diria que, assim, o nascimento dos meus filhos é algo que é até clichê falar. Sabe, que todos os pais têm isso é muito importante, né? Nem todos, né? Alguns, né? Os pais que estão próximos, né? Então, isso é importante. É um ótimo clichê. É um ótimo. Só que eu acho que eu comecei a ficar muito feliz quando as conquistas deles me fazem bem. As conquistas dos meus filhos, que são fruto do que eu acredito, fruto do que eu eduquei. Eles trabalham da maneira como eu acredito. E eu tenho um momento bem recente. Meu filho, esse que está nos Estados Unidos, agora está trabalhando na universidade nos Estados Unidos. Ele é um dos assistentes técnicos da universidade onde ele está. E isso me encheu de orgulho, cara, porque ele fez tudo sozinho. Nesse caso de não tudo sozinho, entenda, ele não precisou de mim para fazer isso. Sim. Ele teve a ajuda de outras pessoas. De outras pessoas que não fui eu. Novo ciclo de relacionamentos que ele criou. Exato. E ele tem essa gratidão por essas pessoas que passaram. Então, eu vi que eu consegui ensinar alguma coisa. Ele tá trilhando o próprio caminho, cara. E isso, para mim, cara, assim, é uma sensação de missão cumprida gigantesca. Então, esse para mim é um dos momentos mais felizes da minha vida. Ele vai começar a ajudar outras pessoas também, né? Isso aí, cara. E eles sabem, sabe? Tudo aqui na minha casa é sempre quando a gente precisa, em outras situações, a gente precisa ajudar alguém de uma forma mais explícita, às vezes, né? A gente sempre comenta o quanto isso é importante, o quanto isso tem que ser de coração, não tem que ser publicitário, precisa ser real, precisa ter um intuito de ajuda de fato e tem que estar alinhado com o propósito. Se está no propósito, tá tudo resolvido. Sensacional, cara. Esse é Christian Pedroso. Olha aí, que maravilhoso. E que papo, hein, Krauzito? Que papo. E tá faltando que aula, muita né, coisa cara? ainda desse homem, bicho. Né? Puta que pariu, mano. Tem que ter uma parte 2, mano. Não é possível, cara. É porque a gente chegou na cintura dele, né? Porque tem um resto. Não é. Eu não tive ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente, né, cara? A pandemia acabou com muitos planos meus, né? Acabou não, né? Adiou. Muitos planos meus aí. Eu ia viajar, ia conhecer uma galera aí, cara, que eu falo na internet, mas a pandemia realmente freou um pouquinho aí, né? Mas com certeza irei conhecê-lo pessoalmente. Krau já teve essa honra de trabalhar na temporada 1 com ele. Espero que tenha isso aí, a temporada 2, né, cara? Season 2, Season 3, Mas a gente já deu muita risada junto já nas antigas, né? Vi de 3 anos atrás aí, 3 anos e meio atrás, no cafezinho, nos grupos de Telegram. Hoje já tô meio parado com o negócio de grupo, não mexo tanto, porque a vida muda, né? Sim. Mas o contato não pode acabar, né, cara? E cara, espero que o Christian esteja aqui mais uma vez no Confábulas para contar outras histórias, fugindo desse tema de trajetórias, mas histórias mais aleatórias que eu sei que ele vai ter, com certeza, mais dias loucos por aí, né, cara? E espero que ele continue ajudando pessoas também, continue fazendo isso, que é maravilhoso. E brigadão, cara, por aceitar esse convite, esse mini trajetórias contigo aí, cara. Pô, eu tô muito feliz de estar aqui, eu já falei pra você, e de verdade, cara, eu tenho história sobre qualquer coisa. Até uma vez, a gente lembra, Krau, lá no cafezinho, a gente criou a roleta russa de histórias. E assim, eles sorteavam um tema e eu contava a história, cara. Sempre tem. E sempre tem. E eu sou tão feliz por ter essas histórias para contar. Então, e tá aqui num podcast que fala sobre isso, fala sobre histórias, fala sobre pessoas, fala sobre inspiração e tanta. Quando eu olho, cara, eu olho o feed do Confábulas, cara, e eu saber que eu vou estar aqui, você não faz ideia do meu orgulho. Que isso. De verdade, eu cara. Eu não sou um flow, né? Mas estamos aí há um não, tempo. Cara, que você é pré-flow, meu irmão. Você é pré-flow. O que é isso?
Mas, meu, muito obrigado, meu irmão. Eu tô feliz isso, de verdade de estar aqui, cara. Contem sempre comigo, sempre que eu puder, eu vou fazer. Com certeza. E também agradecer mais uma vez o Krauzito aí, né, cara? Krauzinho da massa, que está aqui mais contribuindo. Óbvio que ele estaria aqui, porque, pô, combina demais, cara. Eu não ia conseguir gravar só eu e o Chris. Fala, Chris, fala mais. Isso aqui não. Tem que estar o cara que andou junto com o cara aí, porra. A gente, cara... Toda vez que eu converso com o Krau, você vem, mano, no assunto, cara. Pô, é sempre assim. Que massa. Então era inevitável não chamá-la pra contribuir. E brigadão mais uma vez, Krauzinho. Pô, cara, prazerão. Fico orgulhoso de estar aqui num lugar tão importante na podosfera nacional. Fala isso não. E o Christian, tem um detalhe. Depois, no futuro, a gente tem que contar a vez que eu fiz uma lap dance pro Christian. É verdade, cerca cara. de Tem 345 Tem vídeo. pessoas em volta. Não, peraí. Conta agora. Foda-se. Que isso. Não vai contar, não? Tô esperando. Vai, você conta ou eu o Christian conto? tem que contar, cara. Ele que era o Bom, o então chefe. vamos lá, cara. Não, conta aí pra finalizar, pô. Na empresa que nós trabalhávamos, né, a Black Friday é um evento, assim, é o evento do ano. E, aliás, foi a última Black Friday onde teve um evento presencial, né, Cláudio? Cara, que tristeza, né? E a gente trabalhou pra caramba. Eu diria que foi uma das experiências profissionais mais intensas da minha vida. E a gente trabalhou horrores, assim, dias virando e trabalhando, e muito felizes, diga-se de passagem, trabalhando naquele ritmo que nós queríamos entregar. E aí, cara, no último dia, onde a gente estava lá, ou só praticamente observando se a gente ia bater a meta, tinha quase uma festa rolando ali. E tinha no andar que nós estávamos, tinha uma caixa de som. Né? Detalhe, o senhor estava numa pilha de nervos, porque a gente precisava bater uma certa meta elástica. E estávamos ainda As vias de fato. Mas estava ali, preocupado, né? Preocupado. E aí, cara, a galera pedia música lá pro nosso amigo lá, o Renatinho, meu querido Renatinho, que era o DJ da caixa de som. Renato lá. Violeiro. E aí, meu irmão, entra Sandra Rosa Madalena. Não, meu sangue ferve por você. Isso, o meu sangue ferve por você. Eu achava que era a mesma coisa até agora. Isso, velho. Enfim. É parecido. Cara, eu tive a coreografia é bem diferente. Oportunidade, cara, de dançar O Meu Sangue Ferve por Você com o seu Krauzito. Que isso, e ele se declarando pra mim, isso filmado, sei lá, 300 pessoas nos aplaudindo, cara, e batendo palmas e fazendo, assim, no começo eu fiquei um pouco constrangido, mas eu falei, sabe do que, cara? Vamos entrar no Já clima, que eu tô aqui, eu vou abraçar esse negócio, cara. E nós demos um show, cara. Essa é a Dois verdade. homens, Que cerca isso. de 3,70 metros em vertical. Exatamente. Mas foi uma delícia, inclusive. Foi uma delícia. Gravado, vídeos. Depois a gente te manda o vídeo que você... Isso aí você não acredita. Pode parecer que... não, esses caras estão inventando. Eles não dançaram para todos esses caras. Sim, nós dançamos e fomos muito felizes, né, cara? Cláudio? Fomos e... Não digam a Black Friday, mas um evento desse nível a gente precisa ter de novo, né, cara? Com certeza. Agora estamos vacinados, meu querido Krau. Em breve, 100% imunizados, poderemos fazer tudo isso. Porra, maravilhoso, cara. Tem que ter mais histórias do Christian. E em breve chamarei, com certeza, cara, que... Cara, eu sou um cara, eu tenho 30 anos de idade, cara. Eu sou um cara que eu acho, particularmente, que eu tenho história pra caralho dessa vida, mano. Que eu vivi, tipo, muito já nessa merda. Mas comparado ao Christian, não dá, mano. Não tem comparado como. ao cara que tem 4 vidas em um dia, não tem como. Acho que é isso que me faz ter bastante história, cara. Muito bom, cara. Adorei essas trajetórias, Christian, mais uma vez, muito obrigado. Meus queridos ouvintes, gostaram de saber um pouco da vidinha do Christian aí? Cara, sensacional, tem que ter ele de novo aqui. Gostou, quer comentar sobre o episódio, chega lá no Insta, como vocês sempre vão lá na DMzinha, né, cara? Ou manda um e-mail sagrado pra nós. Um grande abraço e tchau! Falou! Valeu! Eu te amo. Eu te amo, meu amor. Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas. No Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, @confábulas no aplicativo.